Olá, professora Ellen Viana, e hoje nós vamos começar as nossas aulas remotas de arte. Nosso primeiro assunto será elementos básicos da linguagem visual. O que seriam esses elementos básicos da linguagem visual? Qual a importância deles numa obra de arte? É isso que nós vamos descobrir nessa primeira parte da nossa aula. Quando a gente observa uma obra de arte, ou quando a gente vai desenhar, vai criar uma pintura, um desenho, uma escultura, a gente imagina como essas imagens elas são construídas. O artista pura e simplesmente rabisca no papel e já está lá a obra realizada. Quais caminhos ele utiliza para configurar uma obra? Como podemos formar imagens? Quais são os elementos que ajudam na formação dessa imagem? E quais os nomes desses elementos? Pois bem, esses elementos que são utilizados na construção de uma obra de arte são chamados de elementos da linguagem visual. São eles que ajudam a concretizar uma obra, um desenho, uma pintura, uma escultura. E por que eles são tão importantes? Bom, assim como para a gente fazer um bolo, a gente tem uma receita e tem os ingredientes que misturados entre eles vão culminar num bolo, e aí dependendo de quem faz a mistura, nós teremos um bom bolo, ou um bolo solado, ou um bolo queimado, mas os elementos estão lá para que o bolo seja feito. Assim são os elementos da linguagem visual, que bem usados vão ajudar a originar belíssimas obras de arte, de acordo com a ideia do artista e de acordo com o olhar do espectador. Mas quais elementos são esses? Bom, as formas em artes visuais, elas são constituídas por pontos, linhas, planos, cores, aos quais chamamos de elementos da linguagem visual, que ao combiná-los entre si, podemos criar imagens tais como estas. Alguns artistas optam por usar apenas um elemento, dois elementos ou vários elementos para dar vida à sua obra, à sua ideia, à sua visão de mundo concretizada através da arte. O primeiro deles que nós vamos conhecer é o ponto. Mas ponto? Ponto em arte? Sim, a gente está muito acostumado a lidar com ponto na língua portuguesa, ponto parágrafo, ponto continuando, ponto final, na geometria. Mas na arte, qual seria a função e a importância do ponto? Bom, gente, o ponto ele é o elemento mais simples da linguagem visual. Também o menor elemento da linguagem visual. Quando imaginamos um ponto, normalmente a gente pensa nele como um pequeno círculo, né? Como estamos acostumados a vê-lo nos textos na língua portuguesa, um pequeno círculo. No entanto, na arte, o ponto ele pode ter várias formas, como por exemplo um quadrado, uma mancha, por exemplo. Então, o que é um ponto? Por que ele é tão importante assim, a ponto de ser considerado um elemento dentro da arte visual? O que é um ponto? Bom, como eu já disse anteriormente, é o menor elemento, é o menor de todos os elementos da linguagem visual. Porém, com ele construímos imagens. Se esse ponto ele estiver unido a outro, e a outro, e a outro, assim sucessivamente, o que veríamos e o que normalmente vemos com a sucessão de infinitos pontos será uma linha. Então, um ponto aliado a outro, a outro e a outro pode originar a princípio uma linha e futuramente
uma imagem. Quando se desenha ou se pinta uma obra usando muitos pontos, podemos criar uma sensação de vibração ou ilusão de cor. Como exemplo, nós temos essa obra. Por proximidade, nós temos a ilusão de sombra. Por distanciamento, nós temos a ilusão de luz. Então, ao aliar pontos muito próximos, ao justapor pontos, nós podemos, sim, construir imagens. E essa técnica de justaposição de pontos, de aproximação de pontos coloridos, ficou conhecida como pontilhismo. Mas o que é o pontilhismo? Pontilhismo é uma técnica surgida na segunda metade do século XIX, que foi utilizada por pintores franceses neoimpressionistas. A técnica também é conhecida como pintura de pontos e consiste na justaposição de pontos de cor, criando o efeito desejado pelo pintor nos olhos do observador. Aqui a gente tem um exemplo, a obra chamada Ficheiro, de George Lehmann, e Retrato de Félix Fennel, de Paul Signac. Percebam a destreza na aproximação dos pontos. Com a aproximação dos pontos, a gente pode perceber a configuração da imagem. Vamos saber um pouco mais sobre os pontos, a importância dos pontos na arte, com a ajuda da nossa colega arte educadora, professora Eliana. Vamos lá? Olá, tudo bom? Eu sou Elaine, professora de artes. Estou aqui para a gente aprender sobre linguagem visual. Essa série vai ser muito bacana. Vamos lá? Oh, that's all right. O assunto de hoje é ponto. Vamos aprender sobre suas propriedades e sua utilidade. Vamos começar? O ponto é o elemento visual mais simples. Ele não tem altura nem largura. Ele tem o poder de atração nos nossos olhos. Ele pode ser disposto em alinhamento horizontal, vertical, inclinado e em proporções variadas. Mas o que isso quer dizer? Proporções variadas quer dizer que o tamanho pode variar para maior ou para menor. A partir do ponto, nós temos as formas bidimensionais 2D, duas dimensões. Por exemplo, altura e largura. Com o ponto, conseguimos proximidade e afastamento. Com o ponto, também conseguimos efeitos de luz, sombra, volume ou profundidade. Olha só essa obra! É do artista Vassily Kandinsky. Esse ícone aqui quer dizer que você tem uma indicação de livro. E dentro dos estudos sobre o ponto, temos o pontilhismo. O pontilhismo é uma técnica de pintura revolucionária iniciada por Seurat e Signac em Paris em meados de 1880. Essa imagem é uma obra de Seurat. Olha só que irado! Só tem pontinhos nesse quadro, de todas as cores. E essa obra aqui é do Paul Signac. Veja os detalhes das pessoas e das dobras das roupas feitas com a técnica do pontilhismo. E no Brasil? No Brasil temos o artista Will Barcelos. Will é um artista contemporâneo, um artista do nosso tempo. Will trabalha com pontilhismo também. Aqui vemos uma foto do Will trabalhando em uma de suas obras mais recentes. E hoje eu fico por aqui. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Tchau, tchau! Oh, that's all right. Bom,
Após aprender um pouco mais sobre ponto, nós vamos conhecer mais um elemento da linguagem visual que está muito presente no nosso cotidiano e talvez seja um dos primeiros elementos que a gente lança a mão na hora de tentar fazer uma obra. As linhas. Linha de contorno, né? Linha de rascunho. Elas estão tão presentes no nosso cotidiano que às vezes a gente nem as percebe e nem se dá conta da sua importância, tanto no nosso dia a dia, como principalmente na obra de arte. Mas o que seria a linha? Qual a importância da linha? A linha ou traço, ela pode ser definida como rastro que um ponto deixa ao se deslocar no espaço, ou como uma sucessão de pontos ou de infinitos pontos, muito juntos uns aos outros. Pode ser grossa, fina, colorida, contínua, firme, fraca, interrompida e etc. Há muitos tipos de linha. Cada tipo sugere uma sensação diferente e serão eles. Olha só. A linha, muitas vezes quando criança está começando a desenhar, né, a gente usa muito linha e cor. Quando a gente está começando a escrever, a gente também usa as linhas para dar forma às letras que as professoras nos ensinam, né, para que a gente se familiarize com o alfabeto. Então, ela está no nosso cotidiano, né, com muita frequência. As linhas mais comuns são essas aqui, ó. Linha reta horizontal, linha curva, linha ondulada, linha inclinada, linha reta vertical, linha quebrada e linha espiral. Temos outras tantas, mas essas são as básicas, são as mais usadas no nosso cotidiano e para configurar as obras de arte que a gente desenha, estuda. Alguns artistas, né, usam vários tipos de linhas e são conhecidos como artistas das linhas. Nós vamos ver isso futuramente. Mas vamos conhecer a especificidade de cada uma delas. Né? Qual a sensação que elas representam, né, através de suas formas. Vamos lá. Bom, a linha reta, né? A linha reta geralmente representa rigidez, dureza, né? Algo que não muda de destino, algo que tem um destino certo. Então, a linha reta, traçada de maneira firme e contínua, ela dá a impressão de rigidez e de dureza. Já a curva, que também é traçada da mesma maneira, ela pode nos sugerir suavidade, sinuosidade. A linha vertical, ela nos indica equilíbrio e aparece em muitas obras de arte como expressão de espiritualidade, elevação. Percebam que as linhas, elas não existem pura e simplesmente para configurar um desenho sem significado. As linhas, elas nos transmitem também algumas sensações, elas também simbolizam algumas sensações. A horizontal. Sempre que a gente fala em horizontal, a gente lembra linha do horizonte, calma, quietude, e é exatamente isso que a linha horizontal nos indica. Repouso, tranquilidade, sensação de paz. A inclinada, ela faz parecer que algo está prestes a se movimentar, sugere instabilidade e movimento. Já a linha quebrada indica movimento, formas, combina-se, linhas retas. Quebrada, ela tem um movimento, né, que lembra um eletrocardiograma, né? Elas combinam entre linhas retas, ela se forma pela combinação de linhas retas. A ondulada, né, uma linha com uma sinuosidade mais aparente. É um tipo de linha curva que sugere um movimento suave e rítmico. E a espiral indica um movimento envolvente que vai do centro para fora ou o contrário. Também é o tipo de linha curva que as crianças costumam chamar de linha caracol. Bom, essas são as linhas.
Essas são os tipos de linha que ajudam na formação de obra de arte e que estão presentes, que também fazem parte dos elementos básicos da linguagem visual. Na próxima aula, nós vamos conhecer, além de já termos conhecido o ponto, a linha, nós vamos conhecer os demais elementos que, aliados entre si ou de forma separada, ajudam na configuração da imagem, ajudam na construção de uma obra de arte. Então, aguardo vocês na nossa próxima aula.